Ele diz que essa história não é história de fantasmas, é sobre vampiros. E diz que é real. Que o seu avô contou a ele, ou melhor, vive contando porque ele adora contar essas histórias o tempo inteiro. E o que é isso? Quando seu avô era jovem, essa pessoa morava na Grécia. A sua família é grega, imigrantes gregos. E ele gostava muito de viajar para as vilas sozinho. Andava, ia visitar também os seus amigos. Mas o seu avô geralmente saía de casa dos pais dele e lá pelo meio-dia só voltava no outro dia, no dia seguinte. Isso porque geralmente ele dormia na casa dos amigos ao invés de voltar para casa de noite. Porque além de ser supersticioso, era muito medroso também, palavras dele que está falando aqui. Bom, numa tarde, ele resolveu ver um amigo em umas vilas pequenininhas vizinhas. Ficava a 4 quilômetros da vila onde ele morava. Ele tinha que passar por uma estrada que atravessava alguns campos para chegar lá. E como não tinha eletricidade, não havia iluminação, no caminho, enquanto ele andava pelo campo, ele viu mais para frente dele um velho, andando devagar, na mesma direção que ele. E ele não conseguia identificar quem era aquele velho. Quando ele chegou perto, o velho se virou e o cumprimentou. O seu avô, que na época não era nenhum vovô, apenas um jovem com 20 anos, o cumprimentou de volta, voltando pensando o seguinte: bem, eu não sei quem é ele, e eu conheço todo mundo aqui da vila, logo deve ser um estranho, portanto, você tenha cuidado, meu neto, ao passar ali. E eles começaram a caminhar juntos. O velho estranho começou a resmungar e a falar que ele tinha visitado a irmã dele e que agora estava indo para casa. Qual o nome da sua irmã? Perguntou o avô. Quando o velho respondeu, ele pensou consigo, mesmo que não tinha nenhuma mulher na vila dele com aquele nome. Não sei quem é, ele não disse. O velho continuou a resmungar e a falar de pessoas da vila que ele conhecia e fofocava sobre elas. Muito estranho isso. Mas o seu avô não conhecia nenhuma delas. Quem era esse homem? O velho até falou sobre casas que não existiam ali naquela vila. O seu avô deu uma olhada mais naquele avô que eu falo da época, porque ele era jovem, mas era o avô dele agora, que contou a história. O seu avô deu uma olhada mais naquela figura alta, velha, e percebeu que o velho parecia estar esgotado. Era muito estranho, muito peculiar. Uma certa altura, o seu avô começou a ficar com uma impressão muito ruim sobre aquele velho, presumindo que fosse algum louco, lunático ou coisa parecida. Outra coisa que seu avô pensou era que o velhote podia estar tendo um caso com alguém da vila e estava contando mentiras para encobrir tudo aquilo. Ele dizia que seu avô era corajoso e decidiu que era melhor deixar a estranha companhia de lado e sair de perto dele o mais rápido possível. Já estava escuro e ele já estava ficando muito apreensivo e não queria arriscar nada. Então ele falou para o seu companheiro viajante que tinha que tirar um pouco de água do joelho. E ele entrou no meio do mato que tinha perto daquela estrada. E como era muito corajoso, saiu correndo pelo campo para achar um outro caminho. Mas acabou se perdendo. E como consequência disso, começou a perambular pelos campos e não conseguia achar o caminho para a vila do amigo. Algumas horas se passaram. Depois ele chegou em algum lugar e achou então melhor voltar para casa. Mas como? Sim, ele acabou se perdendo de novo. Ele não achou o caminho de volta. Enquanto ele andava por umas plantações de pêssego, ele viu distante ali uma luz. Ele pensou, deve ser alguém da vila trabalhando até tarde nessa plantação. Eu vou até lá pedir informações. Se aproximou da lanterna e gritou: Oi! Ô moço, poderia me dar uma informação? Silêncio. Ninguém respondeu. Mas então, por detrás dos arbustos, aparece a cabeça do velho,
com um sorriso maléfico no rosto e os olhos fixos nele. Meu caro rapaz, por onde você andou? Eu achei que tinha perdido você. Depois de ouvir isso, o avô começou a tremer de medo, convencido de que o velho era um vampiro. Porque de outro jeito ele não poderia ter chegado aonde ele chegou. Estava de forma tão rápida. Uma outra direção, impossível. Nem o vento é tão rápido assim. Palavras do avô. O avô se virou, saiu correndo, o tempo inteiro olhando para trás, xingando, gritando para o vampiro, implorando para que ele não seguisse. O que o vampiro não fez? Enfim, o seu avô acabou chegando na vila um pouco antes de amanhecer e correu para casa. A irmã dele, que ainda estava viva, lembra até hoje como ele estava abatido. Ele não conseguia falar uma palavra sobre o que tinha acontecido com ele naquela noite. A pergunta para neném vocês: será que isso realmente aconteceu com ele? Ele estava tendo alucinações impostas pelo medo, pela escuridão? Agora cabe a você decidir. Essa história do avô do Roberto, lá de São Paulo, da capital. São Paulo, capital. Estranho, né, Panê? Essas estradas por aí, Panê, geralmente a gente encontra muitas coisas estranhas, né? Eu, no meu ponto de vista, eu acho que ele não estava mentindo. Eu acho que ele passou um apuro grande mesmo, com certeza. Até porque é o seguinte, ele deu foi sorte ele não ter sido sugado por esse vampiro, entendeu? Mas isso é verídico. É verídico. Você veja que ele se perdeu, né? Às vezes era até um caminho que ele era acostumado de andar. E quando viu essa pantera, ele se perdeu e você vê que essa pantera andava tão ligeiro que mais do que o vento. Então já está dizendo que isso aí não é uma pessoa normal, não é um ser normal. E ele deu foi sorte. Mas eu tenho certeza que isso aí é verídica, não é fake, não. É uma história, gente. Quem anda na escuridão, na noite é onde tudo acontece. A escuridão da noite. Os seres das trevas se escondem através das sombras. Olha, quando é a noite de lua cheia, os espíritos de luz, eles passeiam à noite. Quando a noite é escura, os espíritos que morrem sem luz, eles andam à noite no escuro, procurando luz para se alumiar.